acabada a época de transferências na Premier League e na Europa em geral, não é? Sem ser para sair, ainda podem sair jogadores para as Arábias e para a Turquia. Mas em geral acabou a época de transferências na Europa, nas grandes ligas. Um, e é disso que vou falar. Vou falar de cada clube da Premier League. O que é que eu acho? Vamos fazer uma tier list. O que é que eu acho? Quem é que foi o melhor? Quem é que foi o pior? Um, e é isso. Eu sou o Rafael. Isto é o ROFC. E bem-vindos a mais um vídeo. Como fiz nos vídeos da previsão e como é normal no cenário todo do YouTube, tenho aqui o tier list. Já toda a gente sabe como é que é. Isto é muito fácil de procurar, basta escreverem tier list e o tema que querem basicamente vai aparecer se tiverem interesse em fazer também. Se precisarem do link eu também posso deixar na descrição depois, é só uma questão de pedirem. Vou seguir por ordem alfabética, como podem ver tenho Incrível, que é topo do topo em termos das melhores contratações, não, as melhores transferências em geral, porque também estamos a contar as saídas em alguns dos clubes. Temos depois muito boa, depois decente, depois meh, depois fraca e depois que é isto? Que é o pior, obviamente, que é tipo, o que é que estão a fazer? Isto é pedir para descer ou então para descerem muito o nível daquilo que foi o ano passado, no caso de serem equipas que não subiram de divisão. Um, Começando então por ordem alfabética, primeiro o meu Arsenalzinho, o clássico, sinceramente. E podem-me chamar biased, podem-me chamar tudo o que quiserem, mas a verdade é, a única crítica para mim que se pode fazer ao Arsenal e à época de transferências que teve é as saídas, não é? Porque em termos gerais o Arsenal faz muito pouco dinheiro com vendas. Por exemplo, o Nuno Tavares, que teve uma grande época na Lazio, sai a 5 milhões quando está avaliado em 25. O Kivior, apesar de ter tido uma boa época e quando substituiu o Saliba, vai por um valor de empréstimo e depois, mesmo que o Porto fique com ele, e acho que é obrigatório, não vai chegar ao valor dele de mercado. A mesma coisa com jogadores como o Lokonga, como o Fábio Vieira, que também foi emprestado, o Zinchenko foi emprestado, o Reiss Nelson foi emprestado. É a única crítica que eu faço nesse sentido, mas não acho que deixe de ser uma época de transferências incrível. Porquê? Porque o Arsenal é talvez o plantel mais profundo em termos da Premier League. Adicionou o Zubimendi, adicionou o Eze, adicionou o Gyökeres, adicionou o Madueke, adicionou o Mosquera, o Norgard, o Kepa, o Hincapié agora. Um, são muitas contratações para muitas posições diferentes e algumas delas para posições que realmente era o que o Arsenal precisava. Portanto, eu tenho aqui como incrível e também já tenho falado bastante do Arsenal nesse sentido. Vamos ter outro clube que também, obviamente, vocês sabem que vai estar nesta conversa, mas depois já lá chegamos. Depois temos aqui o Aston Villa. O Aston Villa até agora, mesmo depois de adicionar o Sancho e o Harvey Elliott nos últimos dias, o Lindelof, é mesmo, eu acho que depois sou capaz de mudar, entretanto, consoante o que eu tiver aqui, mas eu acho que vou ter aqui. Acho que é uma época mesmo, é uma época de transferências mesmo muito fraquinha para o Aston Villa, principalmente com aquilo que o Rashford e o Asensio lhes tinham dado o ano passado, que eles acabaram por perder, não é? Não acho que o Harvey Elliott, que é para mim a melhor contratação deles, vai fazer o que, por exemplo, o Rashford fez, ou o Asensio fez em termos de golos. O Lindelof, para mim, sinceramente, está acabado. Vamos ver, pode ser que ele assine um clube mais pequeno consiga se safar. E para mim, o Sancho, nesta altura da sua carreira, é só um jogador que parece preguiçoso, parece estar desmotivado com o que é o esforço e parece estar confortável com o dinheiro que vai recebendo e com eventualmente reformar-se, mesmo que não tenha alcançado assim tanto, principalmente consoante o seu talento. Ainda perdeu aqui o Jacob Ramsey, uh, o Leon Bailey, tinha contratado o Barren Che, mas foi obviamente emprestado ao Barrenetche, foi emprestado ao Benfica, como os viewers portugueses vão de saber, não é? E pronto, e para mim é mesmo muito fraquinho. Não sabemos se no verão eles vão fazer alguma coisa, mas com este início de temporada e estas contratações, o Villa parece que vai descer muito e parece que a previsão de toda a gente em relação a eles vai estar errada, incluindo a minha. Portanto, é o que é. Passando aqui ao Bournemouth. O Bournemouth, as pessoas vão olhar para o Oyson, vão olhar para o Zabarni, para o Kerkes, para o Atara, que foi importante em certos momentos quando o Evanilson estava lesionado. Mas devido ao dinheiro que eles fazem também, eu estou indeciso entre estes dois, mas acho que vou deixar aqui por enquanto, simplesmente porque eles perderam mais do que ganharam, a verdade é essa. Apesar do Diakite ser um bom central, acho que o Petrovic é melhor que o Kepa em geral. Não acho que ele seja nada de especial, mas acho que em geral é melhor guarda-redes que o Kepa.
mas acho que o dinheiro que fazem para um clube como o Bournemouth e como eles jogam, acho que eles também têm muita confiança no seu treinador e dá para ver isso na forma como jogam, né? Ahm, Acho que não é assim tão importante e o fazer dinheiro acaba por ser mais importante, sinceramente. Portanto, vou deixar aqui por enquanto no Mé, no Mézinho, porque acho que é medíocre, porque acho que eles podiam ter reforçado mais, não é? Fizeram bastante dinheiro, fizeram mais de 100 milhões, fizeram cerca de 150, 160 milhões. Uh, e é mesmo muito dinheiro. E depois acabaram por reforçar-se com cerca de 60 milhões. Portanto. Mas lá está, é um clube pequeno e se calhar até querem investir no estádio eventualmente, querem fazer uma comunidade maior para o clube e principalmente para as performances que apresentam. Portanto, eu vou deixar aqui. Por enquanto, não é para um clube pequeno, temos que perceber que é diferente. Um, e passamos aqui ao outro clube pequeno que fez uma dessas contratações aqui ao Bournemouth, não é? Contratando o Ouattara, o substituto do Evan Nilsson. Mas em geral, mesmo que adicione o Henderson e o Reiss Nelson em termos de experiência e em termos de estarem em clubes grandes, o Kelleher a mesma coisa. E mesmo, pronto, o Milambo e o Ouattara eu acho que não é suficiente para as perdas que eles tiveram, não é? A verdade é que o Brentford perdeu os seus dois melhores jogadores, o Vissa e o Mbeumo, perdeu o seu treinador e perdeu o capitão, o Norgard. E portanto, para mim, é por isso que o Brentford, mesmo depois das contratações, continua a ter uma das piores épocas de transferência, na minha opinião. E já disse antes, acho que a maior perda é sinceramente o treinador, mas acho que o Mbeumo e o Vissa, que juntos tiveram tipo uns 40 golos na época, é uma perda mesmo muito grande para um clube que também já é pequeno. E eu percebo o querer encaixar, mas ao contrário do Bournemouth, lá está, o Bournemouth manteve o treinador. Se o Bournemouth não tivesse treinador, provavelmente teriam aqui também. Mas a verdade é que o treinador mete os jogadores a jogar e eu não tenho essa confiança no novo treinador do Brentford como tinha no Thomas Frank ou como tenho no Iraola. Pelo menos até ver realmente como é que o Brentford está. E 3 jogos na Premier League infelizmente não chegam para isso. Passamos aqui então ao Brighton. Brighton contratou um menino do Olympiacos, ponta de lança, o Costolas, que é muito falado, muitos golos por 35 milhões. Em termos gerais, depois contrataram outros jogadores assim, nomes mais pequenos, jogadores novos, é o estilo de transferência do Brighton. Comprar por pouco, vender por muito. E venderam João Pedro, venderam Adingra, venderam o Enciso, venderam o Stupinhan, venderam o Valentim Barg, venderam o Tyreek Lamptey, venderam o Evan Ferguson, o Bonanote, o Matt O'Reilly foi emprestado. É sempre a mesma coisa todos os anos o Brighton, né? E a verdade é que, por mais que eu acho que este é talvez o ano mais fraquinho que eles têm em termos de transferências nos últimos anos, eu não os consigo pôr nos tiers mais baixos. E a quantidade de dinheiro que fazem com alguns destes jogadores é incrível, sinceramente. Acho que a grande perda é só mesmo o João Pedro em termos daquilo que oferecia à equipa titular. Se bem que o Adingra foi titular de vez em quando. O Enciso nem sequer esteve no clube, a verdade é essa. Mas sabemos do talento dele. O Chupinha também é uma perda se calhar grande, mas em geral eles conseguem sempre substituir estes jogadores, como fizeram antes com o Caicedo, com o Bissouma, vão fazer com o Baleba eventualmente, e para mim o Baleba é uma coisa importante para eles, que eles mantiveram o Baleba. Portanto, para mim, por enquanto eu vou deixar aqui ao lado do Bournemouth, um bocadinho acima, se calhar. Mas nós não podemos questionar a forma de transferências do Brighton. É um clube que se apresenta sempre muito forte nesse ambiente e está estabelecido na Premier League graças mesmo ao estilo de negócios que fazem. Passando aqui ao primeiro dos clubes que subiu de divisão, o Burnley adicionou o Broia, adicionou o Chuco, Marcos Edwards, agora o Florentino no fim, o Kyle Walker, alguns nomes assim conhecidos. O Larson também gostei muito de ver no Bruno Larson, gostei muito de ver nos primeiros jogos do Burnley, mas em geral eu acho que vou deixar ao fraco ou Messi, só porque eu acho que a maioria destes jogadores não tem nível para a Premier League, a verdade é essa. Acho que o Florentino é uma boa transferência, mas em geral eu não sei se posso confiar e acho que está abaixo daqueles, porque acho que não vai ser suficiente para manterem o clube na Premier League. Apesar de terem sido novamente o primeiro lugar no Championship, acho que novamente não vão acontecer. Não vou pôr tão baixo como o Brentford, porque acho que o Brentford perdeu mesmo tudo o que tinha de melhor e não substituiu a maioria desses no mesmo nível, na minha opinião. Portanto, por enquanto vou deixar aqui. Também adicionou o Dubravka, esqueci-me aqui do Dubravka, o guarda-redes. Acho que é importante. E depois perderam o Trafford, que provavelmente é o maior nome que perdem. Os outros nomes eu não conheço assim tão bem, não vou falar tanto. Mas é isso.
Passando aqui ao Chelsea. O Chelsea é aquela história. Todas as transferências contratam 50 jogadores e vendem outros 50. Portanto, tivemos João Pedro, Gittens, vou dizer assim os nomes os principais, os que eu acho que vão ser usados, né? O João Pedro, o Gittens, o Garnacho, o Rato, o Delap, o William Estevão já tinha sido comprado de certa forma, mas pronto, chegou agora. E vou falar só este nome porque é português, não é? O Essugo. Em geral, acho que é decente. Saiu o Madueca, fizeram um bom dinheiro pelo Madueca para o Arsenal. Venderam finalmente o Nkunku, o Félix. O Petrovic, já sabemos que não ia ser utilizado acima do Roberto Sanchez, porque sabemos que o Maresca, apesar de todas as críticas, gosta muito do Roberto Sanchez. Saiu o Dewsbury Hall, saiu o Hugo Chuco, o Renato Veiga. É muitas vendas mesmo. O Nico foi emprestado, isso pelos valores, uma taxa de empréstimo de 16 milhões e meio. Não sei se é obrigação, se podem, têm a opção de contratar depois por mais 80 ou 85, assim uma coisa. Porque o Nico Jackson não vale esses valores. Eu acho que isto é a maior taxa de empréstimo de sempre, entretanto, 16 milhões e meio que o Bayern está a pagar ao Chelsea pelo empréstimo. Mas há muitos mais jogadores, entretanto, mesmo muitos mais jogadores. E depois também sabemos que o Chelsea tem o Blue Co, tem o grupo que é dono do Chelsea, é dono do Strasbourg, faz muito negócio junto e faz aqui, de certa forma, usa se calhar o Strasbourg como quase uma equipa B, se calhar como o City faz com o Girona, por exemplo. Mas o Chelsea acho que é difícil porque eles recuperam é sempre difícil pô-los baixos porque eles recuperam sempre o dinheiro mesmo com os jogadores que não jogam no clube, e eu acho fascinante, ao mesmo tempo um bocado estranho, um bocado shady. Mas a verdade é que eles recuperam esse dinheiro e depois e estão a ficar mais fortes com esta política de transferências comparativamente aos últimos anos. Crystal Palace consegue manter, vou pô-los aqui automaticamente, pelo facto de conseguirem manter uma das duas estrelas que estavam a ser faladas para fora. Obviamente não conseguiram o Eze, mas acabaram no último dia por cancelar a contratação do Guerri para o Liverpool, mantendo o capitão. Até porque, pelo que se fala no mídia, o Glasner ameaçou sair se eles vendessem o Guerri sem nenhum substituto. E o Crystal Palace tem estado a jogar muito bem, adicionou o Pino, como todos sabemos, é a contratação de nome deles, 30 milhões de euros vindo do Villarreal. Os outros jogadores eu não conheço assim tão bem. O porquê de eu ter esta posição neles é interessante, primeiro porque eles estão a jogar muito bem com a equipa que têm e conseguiram manter tanto o Guerri como o Mateta também, que é um nome que tem sido foi falado para o United até, antes do Sesco. E se calhar, em termos de estar provado na Premier League e com o que vimos do Sesco nestes primeiros jogos, se calhar até não tinha sido uma má hipótese, mas também não sabemos o que é que se passa ali, portanto, eu ponho o Crystal Palace em decente. Passamos aqui ao Everton, e isto é a primeira época em que temos aqui o Everton, em muitos anos, se calhar, a ter uma época de transferência que a gente fica, sim senhor, isto é uma época a um clube que quer recuperar os seus lugares, não vou dizer no topo da tabela, mas naqueles lugares que se calhar estão a lutar para ir à Europa, ou estão ali por volta do meio da tabela, 19º lugar, porque o Everton tem estado em lutas para não descer nos últimos anos. Ok, que o ano passado ainda ficou 13º, penso eu, mas isso não é o que um clube do tamanho do Everton, para as pessoas que conhecem a Premier League, que sabem o tamanho do Everton, isso não é o que o Everton deveria ter. E as contratações como o Dibbling, como o Barry, como o Dewsbury Hall, o empréstimo do Grealish, que é o maior nome provavelmente nisto, e garantir que o Alcaraz ficou no plantel mais o Endoy, acho que é mesmo muito importante. E por isso eu vou ter o Everton aqui numa época de transferências muito boa. Vendeu também o Chermiti por 8 milhões e meio, não sei como é que fizeram esse dinheiro sequer pelo Chermiti depois dele mal jogar. E não perderam grandes nomes, perderam o Calvert-Lewin, que sinceramente está acabado, não é? Mas é isso. E para mim o irem buscar um nome como o Grealish, que nos primeiros jogos já mostrou o porquê dele ter tido aquele valor de transferência quando veio do Villa, e quem se lembra dele no Villa sabe o talento do Grealish. É uma grande contratação, e acho a mesma coisa do Dewsbury Hall. Claramente o Dewsbury Hall não tem nível para jogar num clube gigantesco como o Chelsea, mas eu acho que está logo naqueles clubes abaixo. Acho que ele está no Leicester. Ele era claramente um dos jogadores que mais destacava naquele Leicester há uns anos. Portanto, acho que sim, a maior perda é talvez o do Correa aqui do Everton, mas lá está, como tem o Endoy e tem o Grealish, eu acho que não precisam do Correa. O do Correa ia perder muito espaço, se calhar nem ia jogar, a verdade é essa. E depois tem o Moyes também,
que é um treinador que conhece muito bem a casa, que sabe o que é que os adeptos querem, também estão num novo estádio, há um novo ambiente, se bem que o Goodison Park era lendário em termos desse sentido, mas é um Everton que parece muito forte no início da temporada e as transferências ajudaram muito nisso, e algumas delas estão a ter mesmo muito impacto. Passamos aqui então a mais uma equipa de Londres. Está umas 8 equipas de Londres na Premier League. Fulham. Marco Silva seria o primeiro a dizer que é isto que acontece. Apesar de terem feito uma contratação, o Kevin, 40 milhões, ao Shakhtar no último dia, não há mais nada, né? E perderam o Andrés Pereira por 10 milhões. Eu não percebo porque o Andrés Pereira era um jogador decente por esta equipa. Perderam o Willian, o Reis Nelson também foi embora do empréstimo, né? Agora está emprestado ao Brentford. Eu nem sei se ponho o Fulham acima do Brentford, sou sincero. É que o Brentford perdeu muito, o Fulham não perdeu assim tanto. É só o Andrés. E mantém o Marco Silva, mantém o Iwobi, mantém os melhores jogadores em geral. Acho que vou ter que fazer assim. Acho que o Brentford ainda está pior, sinceramente, mas muito fraco, e é o que o Marco Silva diz. Só uma equipa como o Fulham é que poderia tentar ter uma época na Premier League sem nenhuma transferência e estar à espera de milagres. Vamos ver. Eu acho que eles mantêm, porque acho que há equipas que têm um plantel, um 11 titular abaixo do Fulham e já estavam muito abaixo do ano passado. E é por isso que eu acho que salva. Mas em termos de transferências, acho que foi mesmo muito fraco. É tipo nada. Não aconteceu nada, basicamente. O que é um desastre. Passando ao Leeds. Para mim é a pior época de transferências. Sinceramente, é gozar com o cara. Um clube que é outro. É outro um caso do Everton, entretanto, ainda pior, porque lá está, anda sempre em ioiô nos últimos anos. Mas o Leeds é um clube gigantesco em Inglaterra, mesmo gigantesco em termos de história, em termos de nomes que já teve, Cantona, Ferdinand, de nomes que já teve, muitas vezes campeão também na sua história. E Longstaff, Calvert-Lewin, Nemesha, não, não há hipótese de subir. Para mim são os favoritos. É a última agora. Eu não me lembro se os pus mesmo em último. Depois hei de verificar. Também hei de fazer um vídeo sobre isso. Mas para mim eles seriam agora os favoritos ao último lugar, sinceramente. Não, isto eu tenho aqui o Fulham na última coisa, não quer dizer que eu acho que eles desceriam de divisão, por exemplo, considerando com o Burnley. Simplesmente acho que o Burnley fez aqui uma melhor época de transferências. Não sei se vai manter, não sei se o Fulham, como é que o Fulham também vai atuar no resto da época, não tem estado assim tão mal no início. Mas em termos de transferências, o Leeds é um desastre autêntico, não é? É mesmo muito, 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 muito mal. Passamos ao Liverpool. E pronto, foi o que eu disse quando falei do Arsenal. Toda a gente sabe onde é que isto vai parar. Sinceramente, para mim, vai para a frente do Arsenal até. Tenho que ser sincero. Apesar de quantidade de dinheiro ridícula, não é? Que são quase 500 milhões que o Liverpool gasta. Também fez muitas vendas. Portanto, até acabaram por gastar menos que o Arsenal nesse sentido, adicionando as vendas. Mas batem duas vezes na mesma época de transferências o recorde de transferência da Premier League. 145 milhões de euros pelo Isaac no último dia, que já era esperado. Isto foi a maior história das transferências de verão do ano, sinceramente. Wirtz tinha batido o recorde antes do Isaac ser contratado, 125 milhões de euros, Ekitika 95 milhões de euros, Kerkez 47 milhões de euros, Frimpong 40 milhões de euros, Leoni 31 milhões de euros. Minha nossa, mas depois pronto, recuperam algum dinheiro com o Luís Dias, 70 milhões, Darwin 53, o Kwanzaa é 35 e ainda garantiram aqui opções de compra de volta para o Kwanzaa, por exemplo, e para o Harvey Elliott, que foi vendido, foi emprestado, na verdade, com a obrigação de compra. Mas se o Liverpool eventualmente, por exemplo, o Harvey Elliott tem grandes épocas, nas próximas 3 épocas, no Aston Villa, se o Liverpool o quiser comprar de volta, vai ter uma cláusula de compra de volta. Como o Real Madrid faz muito com os seus jogadores que saem, como tem, por exemplo, com o Nico Paz no Como. E eu acho que são grandes negócios em geral, não só para fortalecer uma equipa que já tinha sido campeã, mas tira alguns jogadores. Eu não diria que o Luís Dias foi mau, não foi de todo no Liverpool, mas o jogador queria sair. Por 70 milhões é um grande negócio e acho que foi bom para os dois lados, não é? O Luís Dias está numa forma que não vimos no Liverpool, a verdade é essa, neste início de carreira na Bundesliga. E o Liverpool encaixou 70 milhões, fez lucro com o Luís Dias, apesar de ele ter sido decente, é um campeão, a verdade é essa. E o Darwin, apesar de aqui ter prejuízo em termos do que pagaram por ele na altura,
consoante as performances que ele teve, 53 milhões pelo Darwin é muito bom. Portanto, para mim, o Liverpool é quase perfeito. Se eles tivessem metido o Guerri, que foi aquilo que falhou no último dia, se eles tivessem metido o Guerri, isto era perfeito. Porque o que acontece agora é, se por acaso o Konaté ou o Van Dijk se lesionam, tem que ser o miúdo, o Leoni, 18 anos, que vai ter que assumir ali a posição, até porque o Joe Gomes, não sei se saiu, penso que saiu, não tenho a certeza. Se não saiu também, mas também é um jogador que não... Obviamente o Arne Slot não confia a 100%. E se tivessem aqui o Guerri e o Leoni como segundas opções para o Konaté e para o Van Dijk, e se calhar o Guerri até se assumia como titular à frente do Konaté, não podemos apontar nada. O Liverpool faz uma época de transferências primeiro que ninguém espera, porque eles não são aquele clube que costuma gastar esse tipo de dinheiro, mas é ridículo os nomes que eles metem nesta equipa que adicionam. Mesmo que o Vires não tenha tido um melhor início de época ainda e está-se a habituar, sabemos que o Isaac não vai ter que se adaptar. O Isaac conhece muito bem a Premier League. E é o melhor avançado da liga, na minha opinião. Todo o respeito ao Haaland. O Haaland é o melhor naquilo que faz. Em termos de marcar golos, o Haaland é o melhor. Mas em termos de jogador completo, o Isaac é ridículo. O Isaac é mesmo ridículo. Pode jogar também à esquerda. As pessoas são todas a falar do Ekiti, que é para a esquerda. Não sei se vai acontecer, até porque o Gakpo também está em muito boa forma. Mas vamos ver, passamos aqui à frente, porque também já estou a falar do Liverpool há algum tempo. Mas pronto, é a melhor época de transferências do ano, não só na Premier League. Manchester City. Manchester City adiciona Tijani Reinders, Cherki, Ait Nouri, Trafford, Donnarumma no último dia, ou seja, 2 guarda-redes. Eu vou pôr em decente e eu explico porquê. Porque eu não ponho muito bom, ou só por aqui no topo de decente. Acho que foi melhor que estes dois. Porquê? Porque é que eu tenho aqui? Primeiro, acho que falta uma coisa muito importante ao City, que é o que toda a gente que vê o City, o porquê dos resultados deles estarem a acontecer é eles precisam de uma defesa nova, eles precisam de pernas na defesa. Esta coisa de o Ake Akanji já foi, mas AQs continuarem a ser laterais, o Gvardiol não pode ser. O que tem que acontecer ao Gvardiol tem que ser o central. Não sei se o Ruben Dias também está ainda nesse nível, e eu gosto mesmo muito do Ruben Dias, mas não sei se está nesse nível e eles precisam de pernas, porque ainda se eles jogam com a linha tão subida, tipo Barcelona, que o risco que correm no contra-ataque é sempre ridículo, é por isso que têm menos pontos que o Manchester United neste momento na Liga. Porque em termos das contratações que eles fizeram, o Reinders, o Cherki, o Donnarumma já vou falar mais dele, mas o Ait Nouri e o Trafford, não há dúvidas que estes jogadores são de muita qualidade. O Donnarumma não gosta da contratação simplesmente porque sabemos que o Guardiola é um jogador que gosta que o treinador. É um treinador que gosta que os guarda-redes joguem com o pé. Que é onde o Donnarumma é pior. O Donnarumma entre os postos é o melhor, segundo, terceiro melhor do mundo. Não há dúvida que ele dá nessa conversa. E foi o melhor guarda-redes do ano passado. Mas, para o estilo de jogo e para aquilo que vimos do Ederson, porque o Ederson era bom entre os postos, mas nunca foi incrível, tipo o Alisson, ou tipo o Courtois, ou tipo o Donnarumma. Mas em termos de pés era o melhor guarda-redes do mundo e isso é inquestionável porque o Ederson é o guarda-redes com mais assists nos últimos anos e talvez da história, sinceramente, em termos de futebol de elite. Portanto, para mim é por causa disso. Não perderam assim grandes nomes, sinceramente, o Gundogan, o De Bruyne. Ok, são grandes nomes em termos da história, mas estava na altura. E o City até já devia, se calhar, ter-se livrado destes jogadores há algum tempo. Eu estava a ver ainda que o Gundogan ia ficar. Eu também acho que o Bernardo Silva, que eu gosto muito também, já não se serve assim tanto nesta equipa. E acho que é uma lenda do clube. Também se calhar por causa disso que recebeu a braçadeira de capitão. Mas para mim já não há pernas em alguns dos membros do meio campo e principalmente na defesa. E outra coisa é o Mateus Nunes não pode ser a opção lateral direito nem à frente do Rico Lewis, que eu acho que também não oferece assim tanto defensivamente. E eu acho que eles, ou seja, eles fizeram boas contratações. Acho que o Reinders é incrível, acho que o Cherki é tecnicamente ridículo. O Ait Nouri é finalmente tem um lateral esquerdo. Mas ninguém defende. O Ait Nouri é um lateral ofensivo, não tem lateral direito agora. O problema sempre foi o lateral esquerdo, agora é o lateral direito. E os centrais não têm pernas. A verdade é essa. Por muito bons que eles sejam em 1 para 1 e assim, com a forma como eles jogam linha de subida, é muito difícil. E por mim é por isso. É porque eles não cobriram as posições que eu acho que eram mais importantes para eles, em geral. Mas pronto, vamos ver o que é que acontece. Também ao início da época, as 2 derrotas podem não querer dizer muito e é isso. Manchester United vai aqui um bocado ao encontro do que acontece com o City. Eles contratam bons jogadores sem dúvida. O Sesco, por mais que esteja a ter um início muito difícil, o Sesco é obviamente bom jogador e tem um talento ridículo. Em termos de remate, em termos de altura dele, ser possante, dominante no ar, ele vai obviamente crescer nesse sentido. E depois tens os jogadores que são obviamente muito bons.
como o Buemo e o Cunha, que são assumidos, para mim não há dúvida que eles são mesmo muito bons jogadores e têm mostrado isso, são dos poucos neste início da época que realmente mostram o seu talento sempre, todos os jogos, e finalmente adicionam um guarda-redes que neste último dia, porque senão para mim estariam em fraco o Manchester United, digo-vos já. Para mim não passa do Mé, porquê? Porque não têm médios. E para mim, no sistema que eles jogam com médios, não dá. E como eles ainda já são uma equipa que está abaixo do Manchester City ou de algumas destas equipas que estão aqui, eles precisavam mesmo de alguém para aquele meio campo com pernas, se querem já com o Bruno Fernandes a 8 ou com o Kobe Mainoo, mas precisam de um jogador com pernas. O Casemiro ou o Ugarte ao lado daqueles jogadores, para mim, não vai funcionar. E também não sabemos se o Lamens vai ser bom. A verdade é essa. Eu não vi o Antuérpia. Não me está aqui a mentir. Eu nunca vi o Antuérpia na minha vida. Pá, sou capaz de ter visto ano passado assim para a Champions um ou outro jogo, mas não foi por eles que estava a ver. Eu não faço ideia se este Lamens é bom guarda-redes ou não. Dificilmente vai ser pior que o Bayindir ou que o Onana, a verdade é essa. Mas não sabemos. Pronto, depois vendo o Garnacho, vendo empresta o Wyland, vendo o Anthony, Lindelof sai, o Rashford sai, o Sancho sai, e isso é o melhor talvez desta época de transferências depois do Cunha e do Mbeumo, porque é o que eles chamam em Inglaterra é bomb squad. Parece que estavam a tentar arrebentar com o United em termos de atitude, em termos de um grupinho. Faltou sair o Malásia também, que é o grupinho de jogadores que não querem saber do clube, são mercenários, querem dinheiro. E é isso. Não sei se realmente é isso. Por exemplo, o que eu vi a entrevista do Rashford com o Mike e com o. Como é que ele se chama? O Lineker, o Gary Lineker. E o Rashford, pela forma como ele fala, ele adora o United, diz simplesmente que neste momento não dá para ele, em termos emocionais também, não vai ser bom para ele estar lá. E eu até percebo esse lado, mas agora Sancho, o Anthony, o Garnacho, que em termos de atitude é mesmo horrível, o próprio Malásia, como eu já falei, tínhamos o Eriksen, tínhamos o Lindelof, não estavam a fazer nada no clube, a verdade é essa, estavam a mandar para baixo, em vez de levantarem o clube, estavam a mandar para baixo. E são jogadores que alguns deles foram mesmo muito bons. A mesma coisa para mim vem com o Casemiro, por exemplo, que não é o facto de ele ser mau, é o facto do salário que ele tem, para a qualidade que ele tem neste momento, não faz sentido. Acho que o Casemiro está a receber 300 mil por semana, não, é ridículo, não tem sentido nenhum. E é por isso que para mim não pode passar daqui. Vamos ver o que é que acontece mais à frente. Vamos ver se no inverno vão buscar esse meio campo que tanto precisam. Vamos ver se é o Yulman, se é o Baleba, não sabemos. Não me parece que o Baleba vai sair do Brighton, mas vamos ver. Passamos aqui então ao Newcastle. Com tudo o que aconteceu. Mesmo no fim, indo buscar o Vissa. O Voltmad, eu não sei dizer o nome dele, desculpem se eu disser mal. Voltmad, 85 milhões ao Stuttgart. O Stuttgart deve estar a pensar: ganha. Para o ano temos mais um. Ele vale 30 milhões, mas se vocês oferecerem 90, pescam o gajo. Não queremos saber. Epá, e o Vissa é bom, o Elanga é bom, o Jacob Ramsey é bom, o Tio. Eu acho que ele estagnou muito no Milan nos últimos anos, mas um central decente pode dar jeito no plantel. Mas em termos de perder o Isaac, ok, que é muito dinheiro, não é? São quase 150 milhões que eles ganham com o Isaac, mas é o melhor jogador da equipa que eles perdem. E para mim é fraco, porque o Newcastle é um clube que está, desde que teve a injeção de dinheiro, não é? Desde a injeção de dinheiro da Arábia, o Newcastle quer se assumir como um clube que eventualmente é Big Six, ou Big Seven, né? Se ele se adicionar a isso. É um clube que quer ganhar títulos, quer lutar pela Premier League. E com estas contratações não tem a mínima chance, a verdade é essa. Portanto, para mim é isso. É muito fraca a transferência. Acho que os 85 milhões pelo Voltmada é ridículo, sinceramente, não faz sentido nenhum. 50 milhões já seria wow. Estão a pagar bem por este. 85! Meu Deus. E pronto, e depois foram recusados por muitos jogadores também. Foi uma época mesmo muito. Transferências mesmo muito difícil para o Newcastle. De certeza que não há. Não é de certeza, mas se houver algum fã do Newcastle português, raros. Mas de certeza concordariam comigo no sentido de. Não é que seja a pior de sempre, mas é. Não é a pior do ano, mas é fraquinho para as ambições do clube. E passamos aqui ao Nottingham, que pelos vistos há muitos problemas entre o Edu Gaspar e o Nuno Espírito Santo. O Edu Gaspar é obviamente a pessoa, não é do clube só do Nottingham, é do grupo que tem o Nottingham, mas há muitos problemas pelos vistos de relação entre eles os dois. Mas eu acho que até o Nottingham até faz contratações decentes. O Hutchinson foi muito bom no Ipswich o ano passado, apesar de descer de divisão. O Endoy que veio do Bolonha, bom jogador sem dúvida. Igor Jesus,
Temos o. Como é que ele se chama? O Douglas Luiz, a vida Juve, por empréstimo. Acho que é um bom jogador. O irem buscar um jogador como o Zinchenko para o lugar do Neco Williams. Acho que o Zinchenko ainda tem coisas para oferecer na Premier League. E o Zinchenko não é velho, tem 28 anos, a verdade é essa. Obviamente não se vai conseguir assumir no sistema do Arsenal em que jogamos ou com o Calafiori ou com o Miles Lewis Kelly, que são jogadores que têm outras capacidades para o sistema que o Zinchenko não tem, a verdade é essa. E nem sabemos se o Zinchenko nesta equipa não passa para o meio campo também do Nottingham. Não sabemos, com a saída do Danilo. Mas pronto, e é isso. Perdeu o Danilo em termos de jogadores importantes, perdeu o Danilo e o Elanga. Mais nada. Foi literalmente só isto que aconteceu. Portanto, eu vou pôr aqui o Nottingham. Eu estou indeciso, sinceramente, mas acho que vou pôr aqui indecente. Ou não? Epá, é que eles não perderam assim tanto. O Elanga é bom, mas 62 milhões pelo Elanga. Fizeram muito lucro nele. E acho que adicionaram mesmo muito bons jogadores. Se eles vão ter uma época consoante a época de transferências que eu acho que eles tiveram, não acho. Não é que eu acho no Espírito Santo horrível, não acho. Mas acho que aquilo que aconteceu o ano passado foi mais ou menos um milagre. E isso mostrou-se no fim da época em que eles desceram bastante e mesmo assim ainda acabaram em lugares da Europa. Mas não fosse o problema todo com o Crystal Palace e dos donos do Crystal Palace serem donos de outra equipa, a verdade é que o Nottingham nem sequer estava na Liga Europa, estava na Conferência. Vamos ver se melhora este ano. Eu simplesmente acho que o nível de treinador não é o melhor em termos do nível do plantel que tem. E isso não quer dizer que eu acho que o Edu Gaspar é que está a salvar, não acho. Acho que o Edu Gaspar também é muito mediano, fez um trabalho mediano no Arsenal, overrated até, muito falado sempre de forma positiva quando estava no Arsenal. E pronto, eu não concordo, sinceramente, acho que também é mediano. Mas em termos da época de transferências que tiveram, acho que foi forte. Acho que foi bastante forte para um clube que subiu há 4, 5 épocas, 3, 4, 5 épocas por aí. Passamos aqui aos últimos recém-subidos. Sunderland. Meu Deus. Toda a gente sabe que é nestes. Eu acho que vou por aqui, sinceramente. Porque para um clube que acabou de subir e que não está na Premier League acho que há 8 anos. Ok, que é um clube com muita dimensão, sem dúvida. Vai sempre atrair mais nomes do que o Burnley. Mas não deveria obrigatoriamente atrair mais nomes do que o Leeds. E a verdade é que buscar jogadores como o Mukiele, que tiveram em grandes clubes, o Xhaka, o Adingra, são nomes muito importantes aqui para um clube como o Sunderland, que acabou de subir e que tem, obviamente, ambições de se manter. E de início, 6 pontos em 3 jogos, à frente do City também, à frente do United, mesmos pontos do Arsenal. O Sunderland está muito bem. E é isso. O que é que perderam? Perderam, como já tinha falado antes, o Watson, que eu não vi, a verdade é essa, em termos de Championship, não o vi. Sei que ele foi o jogador talvez mais importante com o Job, que foi o outro jogador que perderam, mas fizeram 30 milhões com o Joe Bellingham. E a verdade é que eu não vejo no Joe Bellingham, mesmo no Dortmund, não vejo aquilo que via no Jude. Acho que ele é bom jogador, mas não diria que é do nível do Jude. E para mim é incrível, mesmo incrível, a época de transferências do Sunderland com uma equipa que acabou de subir. É isto que eles têm que fazer, é isto que uma equipa que sobe tem que fazer. É reforçar-se a sério com o dinheiro que ganharam da Premier League. Passamos então ao top 3 de fim. Faltam 3 equipas, não é? O Tottenham, o West Ham, o Wolves e o último Big Six, o Tottenham. Oi, enganei-me. Tottenham. Não sei se à frente do Everton. Mas sim, vou para à frente do Everton. Primeiro, as pessoas criticam a saída do Ange depois de ganhar uma Liga Europa com um clube que nunca ganha títulos. Para mim, sinceramente, é ridículo. Se podes agarrar um treinador do nível do Thomas Frank, ou do Iraola, ou do Glasner no Crystal Palace, sendo um clube deste tamanho, se podes garantir um desses treinadores para a tua equipa, tens que o fazer depois de ficar em 17º lugar. Para mim, a Liga Europa, por mais que seja um troféu decente para um clube como o Tottenham, não pode disfarçar aquilo que aconteceu na Liga. Era o mesmo para mim que acontecia com o Ten Hag no United e acho que ele nem sequer devia ter tido a chance no ano passado. Porque ganhar uma FA Cup ou uma Carabao não salva o facto de ficares, se és horrível no campeonato. O campeonato é o que mostra a tua consistência durante a época. 38 jogos, tu és horrível em 90% deles. É ridículo. O Tottenham perdeu mais de 20 jogos para a Liga o ano passado. Então, um clube como o Tottenham isso não pode acontecer. E depois foram buscar, pronto, além do Thomas Frank, Xavi Simons, obviamente o maior nome disto. Kudus, grande jogador. Garantem a permanência do Dança e do Matistel. Palhinha, empréstimo. O Kodomani no fim. É ridículo, sinceramente. São mesmo muitos nomes. Ok que perderam o Son. Mas a verdade é que o Son também está no fim de carreira. Toda a gente já sabe que ele já não tinha esse nível. E é isso.
não perderam muito. Perderam o capitão e é isso para mim. O resto dos nomes são um bocado inúteis em termos do que é o Tottenham. E reforçaram-se mesmo muito bem, até, lá está, no staff técnico. E para mim, por mais que eu não goste do Tottenham, e não posso gostar do Tottenham, tenho que respeitar a época de transferências que fizeram, porque está muito perto de estar ali em cima com o Sunderland, com o Arsenal e com o Liverpool para mim, sinceramente. Passamos aqui ao West Ham, que tem um início muito difícil de temporada, apesar do último jogo ter ganho finalmente 3-0, mas muito difícil. Mas temos aqui algumas contratações decentes no fim, principalmente o Matheus Fernandes, não é? Juntar-se aqui ao clube. Acho que é uma grande contratação. Acho mesmo. As pessoas falam todos do Dibling, que eu nem sei se falei dele quando foi o Everton, mas pronto, foi para o Everton. E que ele era o melhor jogador no Southampton. Eu acho que em termos do melhor jogador do Southampton no ano passado foi sem dúvida o Matheus Fernandes. Até porque é muito mais consistente do que o Dibling é. Não estou a dizer que o Dibling é mau, o Dibling tem um talento ridículo. Toda a gente sabe que o Dibling vai ser um grande jogador eventualmente. Mas o Matheus Fernandes assumiu-se mesmo muito bem no Southampton e era intocável. Intocável. E acho que vai acontecer isso neste West Ham. Acho que ele vai ser intocável. Acho que ele é automaticamente, não diria o melhor, porque há Paquetá, não é? A Paquetá, o Bowen, é difícil em termos de nome ser maior do que esses. Mas acho que o Matheus Fernandes já é automaticamente top 3, 4 de melhores jogadores no West Ham. Também juntou o Tudibo de forma permanente. Eu acho que ele é mediano, na verdade, nem sei se fala isso. O Diouf é uma grande contratação. Para quem viu a AFCON, sabe do talento deste Diouf. É mesmo muito bom jogador. E depois mais outro jogador do Southampton, o Walker Peters, que toda a gente sabe. O facto de ele jogar dos dois lados e ser muito sólido nos dois é muito bom. E acho que ele vai tirar o lugar, seja ao Wan-Bissaka, seja ao outro lado, que eu não me lembro quem é ao certo, na verdade, agora, de momento. Mas acho que pode tirar lugar a qualquer um deles. Callum Wilson está, obviamente, numa parte regressiva da sua carreira, mas é um, não sei se substituto ao Fulkrug ou se vai eventualmente assumir a titularidade, até porque marcou no último jogo. Mas é um jogador sólido. Para mim, eu critico aqui o Hermansen só pelas performances que ele teve de início. Mas vamos ver se ele também não melhora. E em termos de perder jogadores, perdeu o Edson Alvarez, perdeu o Emerson Royal, velhíssimo, perdeu o Aguerd, que já tinha jogado 2 jogos até no início da época, por acaso. Eu até achei que ele estava a ser decente. Acho que até estava a ser o melhor central do West Ham. Obviamente o maior nome é o Kudus, que eles perdem, mas lá está, metem o Matheus Fernandes, que eu não diria que está no mesmo nível ainda, mas o Matheus Fernandes tem 21 anos. O Matheus Fernandes é uma criança. E eles fizeram muito lucro aqui com o Kudus, a vender por 64 milhões. Grande jogador sem dúvida, mas vamos ver. Eu acho que o problema pode estar também no treinador. Vamos ver se o Graham Potter se safa, se volta aos dias do Brighton, em termos da qualidade que tem como treinador. Não sei, mas vamos ver. Esqueci-me de os pôr aqui alguns, tenho que decidir, não é? E eu vou pôr eles em meh, na verdade, e vou pôr aqui. Não, vou pôr à frente do Brighton, na verdade. Porque acho que o Matheus Fernandes é mesmo uma grande contratação. E por último, Wolverhampton. Wolverhampton é. Isto é uma desgraça. A verdade é essa. Para mim, o único nome a sério que eles acrescentam, pelo menos que eu conheço, a verdade é essa, eu não vi o Celta de Vigo, é o Arias, o John Arias, porque vi no Mundial também. E achei que ele era decente. Mas isso não é suficiente, perdendo o Mateus Cunha, perdendo o Ait no Rio e perdendo o capitão Nelson Semedo, perde jogadores de banco como o Sarabi, como o Gonçalo Guedes, Tommy Doyle também. Não. O Wolves é daqueles que está favorito a descer também por causa de não se ter reforçado o suficiente, principalmente consoante as performances do ano passado. O Vítor Pereira salvou o ano passado o que o Lopetegui tinha deixado de horrível, não é? Como sempre, por onde passa tem que destruir. Parece o Tenag. Mas não vejo. Pá, eu se calhar só porque o Fulham tem uma boa equipa, eu disse que poderia mudar, eu vou pôr o Fulham aqui. Acho que o Fulham, pelo plantel, pelo 11 que tem, não justifica tanto fazer alguma coisa como estes três. Que, principalmente o Brentford, que perdeu os melhores jogadores e o treinador, o capitão, perdeu tudo. O Fulham não perdeu quase ninguém, perdeu o Andrés Pereira decente, que nem sequer sabemos se seria titular à frente do Smith Rowe. E também temos o Joshua King a jogar titular agora, na verdade. Portanto, isto é a minha previsão. A minha previsão não é a minha previsão de nada, é o que eu acho das transferências. O Liverpool teve a melhor com o Arsenal e Sunderland. E as piores aqui, Wolves, Brentford, Leeds. Acho que vão estar em muitas dificuldades esta época por causa disto. De qualquer forma, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um gostezinho, subscrever, deixar a notificação dos sinos, mostrem aos vossos amigos, está bem? Se não gostarem podem sempre tirar.
Já sabem que é de graça. E muito obrigado. Até um próximo vídeo.